Olá, boa noite, pessoal. Um prazer imenso ter vocês aqui no Proseando com Ricardo Souza. E dessa noite a gente está aqui com a visita da nossa convidada Kianja Lee, que na verdade Kianja é o jeito brasileiro de chamar. Eu não sei como é o jeito coreano de chamar o nome dela, mas vamos chamar de Kianja mesmo, está ótimo. Então de Ki. Isso. Pode ser também. Pode ser também, porque eu sei que o paulistano Isso. adora também. Eu era o Ri, né? E quando eu morei em Eu São ri. Paulo, né? A minha esposa era D, e aí vai. Então, aqui Anja pode ser a nossa querida Ki. A gente está esperando mais algumas pessoas entrarem, a gente está perto já de iniciar mesmo o horário das 20 horas o nosso bate-papo. E esse é o primeiro bate-papo, a primeira live de 2021 desse programa que, na verdade, nos seus primórdios começou em final, isso mesmo, final de 2019, né, com as lives que a gente começou a fazer do grupo de escrita criativa e que depois elas foram tomando um corpo maior e se transformaram no que hoje é o Proseando com Ricardo Souza. A gente já teve vários convidados ao longo desse ano e foi um ano, apesar de um ano difícil para todos nós, mas foi um ano que permitiu que a gente se reinventasse, que a gente procurasse outros caminhos, que a gente procurasse outras formas de se comunicar, outras tecnologias, enfim, a gente foi descobrindo, né, outras searas, vamos dizer assim, outros caminhos, enfim. E aí é uma satisfação enorme a gente começar com aqui Anja, e com o conteúdo que ela traz para a gente, que é um conteúdo incrível, né? Que eu acho extremamente relevante e importantíssimo para quem quer ter um texto redondo, um texto bacana para entregar para as editoras, né? A Kianja, ela é parecerista, né? Ela dá parecer sobre os textos que são encaminhados para ela. Ela é revisora e editora também. E esse é um tipo de trabalho que a gente ouve pouco as pessoas comentarem. Eu acho que até certo ponto é porque algumas pessoas não sei se elas têm alguma resistência a entregar um texto que que possa sofrer qualquer alteração. É tipo assim, eu fiz um quadro, vou entregar um quadro para um parecerista e ele vai pedir para pintar de roxo. Mas não é bem assim que as coisas funcionam, né? E a Kian já está aqui para explicar para a gente, para contar para a gente o que é exatamente o trabalho que ela faz, qual a importância desse trabalho, né? E tirar dúvidas, não só sobre esse trabalho de parecerista, mas também no trabalho de revisão, né? E falar um pouquinho sobre edição. E sobre esse mercado, né? Quais são os profissionais, como é que funcionam essas pessoas que nos ajudam nos bastidores antes da gente lançar os nossos livros, né? Eu acho isso fascinante, né? Então, Kianja, um prazer enorme ter você aqui. Tá? Eu fiquei muito contente quando você aceitou, apesar de você ter dito que você não gosta muito de fazer lives, mas aqui você já está em casa e a gente já começa com o nosso bate-papo. E a gente está com 13 pessoas na sala, mas eu acredito que a gente vai ter uma quantidade bacana, porque o tema é um tema sensacional. Tá? Kianja, fala um pouquinho sobre como você começou e como que você optou. Você estudou, acho que foi marketing, não foi uma coisa assim? Eu sou formada em comunicação social, com Comunicação ênfase em social. marketing, né? Uau! Somos Então, dois, hein? durante muitos anos, eu trabalhei em empresas, né? Aham. Mas aí teve um certo momento da minha vida que eu quis fazer uma coisa mais dirigida para a literatura, que sempre foi assim a minha paixão, né? E aí eu resolvi fazer um curso de especialização em língua e literatura inglesa. Na época eu morava em Ribeirão Preto.
E eu falei assim, eu acho que é uma forma de alguma forma, entrar, conhecer um pouco mais a fundo a parte literária, mesmo que seja focado no inglês, né? Uhum. E aí, depois disso, eu acabei mudando para essa região aqui, né, no interior de São Paulo, e me vi, assim, necessitada de realmente voltar a trabalhar. Porque teve um período que eu não trabalhei, que eu tinha 3 filhos, e realmente eu estava muito dedicada aos meus filhos. Uhum. E aí, um dia, eu fui fazer um curso sobre criatividade em São Paulo, na chamada Escola do Escritor. E nesse Legal. curso, que era um curso de sábado, né? E eu lembro que o autor falava sobre os livros que ele já tinha revisado e tal, e que hoje em dia ele não tinha tempo de revisar mais nada e tal. Então eu cheguei para ele, né, na hora do coffee break, e me ofereci para fazer alguns serviços de revisão, porque eu sempre tive assim, um português muito bom e tal, né? E aí ele falou que no momento ele não precisava, mas que quem sabe se eu conversasse com a dona da escola, que era a Maria Esther Mendes Perfetti, né? Quem sabe eu conseguiria alguma coisa. E ela se interessou pelo meu perfil justamente porque eu tinha filhos pequenos e ela achou que eu teria essa visão de repente, esse acesso ao mundo infantil e quem sabe eu poderia fazer pareceres. Até então eu não conhecia nem esse termo. Então foi uma oportunidade Imagino. que caiu assim no meu Aham, colo, né? aham. Então, assim, eu sou realmente muito grata a todas as portas que se abriram desde então, né? Isso foi no ano de 97, em Nossa, eu 1997. tava em São Paulo aí, sério. É. Aí ela um dia, e o interessante foi assim, o momento como um todo foi muito propício, porque eu acho que nessa época que a internet começava a bombar, tal, né? Uhum. Então ela me mandava as coisas por e-mail, aí eu abri o arquivo e aí meu primeiro parecer foi numa história infanto-juvenil que deveria ter umas 12 páginas. E eu lembro Olha. que eu fiquei assim muito entusiasmada e eu peguei meus filhos e falei assim, vem cá, vamos ler essa história juntos. E eu li a história Legal. com eles. E depois eu passei horas assim fazendo o parecer, né? Ela me mandou um Aham. modelo, eu fiz um parecer. E eu acho que esse entusiasmo que eu tive logo no início fez com que, realmente, mesmo hoje, eu releio algumas leituras críticas que eu fiz no início, eu fazia umas leituras críticas muito aprofundadas, né? Uhum. E ela foi gostando, gostando. E aí eu comecei a migrar para coisas maiores, tipo romances, até para outros gêneros, tipo não ficção. Ó, que legal. Já fiz até leitura crítica em textos de teoria da administração, coisas assim que fugiam Nossa, totalmente. que Porque doideira. eu achava que, quer dizer, eu tinha um certo perfil um pouco elástico, vamos dizer assim, né? Porque eu Aham. tenho uma visão também do mundo dos negócios e tudo mais. E nesse meio período, eu também eu fiz eu fiz alguns cursos de especialização em psicologia. Então, Uhum. teve uns trabalhos recentes que eu andei fazendo junto a psicólogos, neuropsicólogos e tal, né? Então, eu consigo ajudar as pessoas, de repente, a amarrarem melhor as ideias ou melhorarem o texto nesse sentido, né? E aí, a parte de revisão também foi começando aos poucos. A Maria Esther me mandou um texto para eu revisar. É lógico que no começo, apesar do melhor português que a gente tenha, Uhum. você ainda peca muito, porque a Ah, gente não ah. basta somente ter um bom português, você precisa fazer curso, você precisa estar sintonizada com o que as pessoas do meio, né, no caso outros profissionais, como é que eles trabalham, então isso é muito importante. Então é importante você estar participando de grupos sei lá, de revisores, Uhum. e estar bem equipada com os melhores materiais, os bons livros. Então, assim, de lá para cá, eu acho que eu assim, melhorei muito, desenvolvi Que muito, ótimo. né? Então, hoje eu tenho assim bastante confiança para dizer que eu consigo fazer uma boa revisão, uma boa edição textual, sabe? Eu consigo ter aquele olho clínico para saber o que está em excesso, eu enxergo os vícios de linguagem, vejo quando uma estrutura está extremamente monótona, e isso é muito importante. O escritor, quando é iniciante, às vezes ele não consegue enxergar, então ele começa assim, Pedro
nasceu tal, 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 e ele estudava no colégio tal, aí Pedro cresceu, Pedro, sei lá, o primeiro emprego do Pedro, tá, tá, tá. Então, assim, a pessoa começa, às vezes, sem perceber que ela não variou a estrutura, então ela começa sempre com sujeito, predicado, tá, tá, tá. Então, existe uma série de variações que você pode fazer na oração, de forma que o texto pareça muito mais fluido, né? Então, são coisas que realmente, quando você vai ficando mais experiente, Experiente. você Aham. consegue propor essas coisas para o autor, né? Eu, particularmente, eu posso dizer que eu tenho muita sorte também com os meus clientes, porque, assim, tem muita gente que trabalha com editoras, né? Eu já trabalhei com algumas editoras, mas eu confesso que eu gosto, meu negócio é trabalhar com o autor, entendeu? Direto com o autor. Eu adoro estar em contato direto com o autor, gosto de trocar e-mails com o autor, gosto de trocar, hoje em dia é WhatsApp, né? Adoro WhatsApp, trocar WhatsApp com os exato. Aham. autores. E hoje em dia a coisa tá tão mais dinâmica, porque assim, eu já tive clientes que eu atendi, por exemplo, dos Estados Unidos, do Canadá, Olha que de bárbaro. Portugal, né? Então, o fato de ter internet facilita muito Facilita muito, essa muito, muito. interação. Sem dúvida. E hoje em dia, com o WhatsApp, o que antes eu ficaria, sei lá, meia hora, uma hora redigindo um e-mail, hoje eu falo assim, escuta, eu posso ligar para você pelo WhatsApp? Aí eu ligo para a pessoa e eu tiro as dúvidas, eu Uhum, pergunto, uhum. olha, eu acho que seu texto está assim, assim, assado, eu quero saber se eu tenho liberdade para trabalhar no seu texto dessa forma, eu posso limpar esses excessos, e aí a gente vai se acertando, né? Então, eu gosto muito desse trabalho, sabe, junto. Que bárbaro. Eu acho isso, quando você trabalha numa editora, você, como acabou de dizer, você não, a editora ela fica como interface, né? Você não fica diretamente com uma pessoa que não existe, né? Você fica à sombra, Às vezes né? até Às vezes até acontece, né, acontece, exato, mas normalmente de ter dúvidas pontuais é, e a editora até deixar você entrar em contato com o autor. Mas muitas vezes não acontece. Então, você nunca vai ter um feedback sobre o quanto o cliente gostou ou não gostou do seu sim, trabalho. E no sim, meu caso, sim. eu sei realmente o quanto ele gostou, o quanto ele ficou satisfeito, eu consigo até aferir pela reincidência de Uhum, serviços que esse mesmo escritor uhum. é lógico que ninguém consegue escrever um livro, a maioria não consegue escrever um livro por ano, né? Às vezes a pessoa dá um Uhum. intervalo de 2, 3 anos. Mas, enfim, hoje mesmo teve um autor para quem eu tinha feito uma revisão, porque assim, às vezes acontece que no outro serviço é um pouco meio global, né? Então a pessoa me contrata para fazer uma revisão, mas eu sempre procuro dar um olhar um pouquinho mais, Ah, eu sempre trago um pouquinho a mais, né? Vamos dizer ah, assim. ah. E aí, aí esse autor, para quem eu tinha feito a revisão, ele me escreveu hoje dizendo que já estava pronto o segundo livro. E aí ele queria que eu revisasse o segundo livro dele, né? Uhum. E o livro dele está muito grande, tá bem maior do que o Uau. primeiro, né? Aham. E aí eu falei com ele assim, olha, eu não tenho tempo exatamente agora, quem sabe daqui a uma semana, um pouquinho mais, eu posso te atender, né? Aí eu falei assim, porque na verdade eu quero muito te atender, né? Porque eu gostei muito do primeiro livro dele, ele sabe que eu gostei muito, é um livro muito divertido, entendeu? Então eu quero saber a continuação da história Legal, e tudo legal. mais, né? E aí ele foi tão legal comigo que falou para mim assim, olha, tudo bem, então tá fechado. Eu vou fazer os 3 pagamentos, janeiro, fevereiro, março, que eu dividi em 3 vezes, porque é um texto maior, né? E falei, você pode me entregar até junho, porque eu não tenho tanta pressa assim. Uhum. Então eu falei para ele, é lógico que eu não vou entregar em junho, né? Vou entregar antes disso. Mas me deu uma certa tranquilidade, porque realmente eu estou enrolada com um outro texto que exige uma edição assim muito mais acurada, né? Uhum. E que me envolve, vai estar me envolvendo muito mais. Então, já fico um pouco mais tranquila de que eu vou poder ir mais tranquila também com o trabalho dele, porque assim, é lógico que ele também está fazendo isso porque ele quer que eu observe uma série de detalhes. Então, assim, tipo, isso aqui ele me pede orçamento para revisão. Aí, no final das contas, ele fala assim, olha, mas você pode observar esse ponto, esse ponto, esse ponto, esse ponto? Então tá, né? É. Pô, isso é legal, muito bom.
As pessoas fizeram algumas perguntas aqui. Algumas eu achei muito interessantes. Mas eu vou começar com uma pergunta mais simples, mas não deixa de ter um grande valor, né? A pergunta foi do Wilson Cruz. As outras pessoas eu não consegui apurar os nomes, né? Mas o Wilson teve cuidado de colocar o nome dele. O Wilson deve estar aqui com a gente. Deixa eu ver se o Wilson está aqui. Assim, olha, a gente vai envelhecendo, vai lutando, não querendo enxergar com botar os óculos, e aí fica difícil, né? Deixa eu ver. Não sei, eu acho que o Wilson nem está aqui. Bom, mas enfim, ele mandou uma pergunta que perguntando a você quais são os maiores erros que você tem observado nos textos de escritores iniciantes. Você até citou já um exemplo, ainda há pouco, né, sobre a monotonia de alguns parágrafos escritos por escritores iniciantes. Mas, ainda assim, existe alguma coisa que é muito recorrente em escritores que escrevem seus primeiros livros e você, de Olha, novo, o mesmo erro, caramba. bom, eu acho que depende muito do nível do escritor, né? Mas eu percebo que tem alguns escritores que, por exemplo, eles escrevem o primeiro livro, gostam de inventar, né? Que eles gostam de criar histórias, mas o domínio do português, assim, meio que passou longe, né? Então, essas pessoas, eu percebo que tem uma coisa que eu não sei se é na própria fala, é uma coisa que as pessoas fazem muito isso. Como eu falo português muito corretamente, é uma coisa que para mim soa muito assim, mas eu acredito que talvez as pessoas até falem assim, né? As pessoas confundem muito o estar com o ter, mas no sentido de ele. Ai, que eu agora não consigo me lembrar uma frase, mas tipo assim, ele é como se fosse assim, ele estava, em vez de Ele ele estava... estava, ou ele eu não sei te explicar agora, me fugiu, mas é um erro assim que eu vejo que é muito recorrente, sabe? A pessoa achar que escreve, fala de um jeito e a pessoa escreve exatamente daquele jeito. Então, eu acho que Você acha que a isso é uma pessoa coisa que se precisaria. agravou mais desde que você começou, no final dos anos 1990 até hoje? Você acha que isso é uma coisa que está num crescimento? Ou talvez é porque tem mais gente escrevendo ou porque as pessoas estão escrevendo cada vez pior? Boa pergunta. Eu acho que é um pouco dos dois, viu? Eu acho Dois. que acho que o dinamismo da linguagem também nas redes sociais, né? As pessoas não têm muita preocupação em escrever muito corretamente. Eu, quando vou escrever, eu procuro até colocar os pontos finais, as pessoas não colocam ponto final nem nada, né? E eu procuro, às vezes, em vez de escrever o VC, né? Você, eu escrevo você e ainda coloco acento, ou seja, Já eu colocou demoro assim? para escrever, mas quer dizer, demora entre aspas, né? Porque eu digito rápido. Então, quando eu estou escrevendo uma mensagem no WhatsApp, eu escrevo você, acento circunflexo no E, entendeu? Eu não abrevio nem nada. Às vezes eu faço de propósito. Hoje mesmo, eu conversando com um grande amigo meu de infância, eu escrevi para ele, escrevi como se fosse uma palavra só, que vou mandar para você. Eu ia mandar um arquivo para ele. Vou mandar para Mas acho você. que uma linguagem bem informal não tem Mas problema. eu faço assim, quer dizer, eu uso o extremo quase como uma sátira da forma como as pessoas estão escrevendo hoje. E eu perguntei isso em relação ao que você percebe da qualidade do uso da língua portuguesa dos escritores iniciantes, porque eu lembro, acho que foi no final ou no meio de 2019, teve um lançamento, eu não lembro do autor, não li o livro, mas eu lembro de ter lido a matéria de um autor, eu acho que ele até foi jabuti, não sei. Ele saiu das comunidades do Rio, acho que do Vidigal e tal, ele lançou um livro em que ele escreve todo em forma coloquial. Ele escreveu como eles falam, como a linguagem deles, quase como uma linguagem de gueto, né? E as pessoas, ai, que coisa maravilhosa, que coisa linda, que autenticidade, não sei. Mas eu não sei, como eu não li, eu não posso fazer nenhuma análise crítica, nem ousar
meteu malho, vamos dizer assim. Mas até onde que é aceitável você cometer deliberadamente erros, né, da forma culta da língua num livro? Como é que você vê Eu isso? acho Como é que você realmente, como revisora, Uhum. até mesmo como parecerista, como é que você vê em que momento, qual é o limite aceitável da utilização da língua de forma errada? Eu acho que se você utiliza diálogos, eu acho que os diálogos devem realmente emular a fala das pessoas. Então, eu acho extremamente justificável. Sim, perfeito. Tanto é que, recentemente, eu revisei um e-book que está disponível na Amazon para um autor carioca, e ele conseguiu registrar com muita propriedade essa linguagem acho que não é nem do malandro carioca, mas até meio assim do bandido de morro, né, Eu carioca. sei, do traficante da comunidade, vamos dizer assim. Isso. E assim, e é lógico que esse linguajar você tem que manter, você tem que preservar, né? Mas assim, Uhum. tudo que tiver fora, ou, tipo, se for uma coisa, se for uma narração, eu acho que aí você tem que procurar um registro mais neutro, né? A não ser Aham. que também nessa narração seja o reflexo do pensamento de um personagem que também pensa dessa forma mais que realmente o autor quer transmitir isso, né? Quer Transmitir. transmitir exatamente Mas aí é essa uma coisa fala mesmo. deliberada, né? Não é uma coisa, vamos dizer assim, não é natural. Como se é mais na voz do personagem do que propriamente do narrador, desde que o narrador seja não participe ativamente da história, né? Quer dizer, eu Exato. não sei nem se eu fui claro, mas assim, quando o narrador ele narra, mas ele como personagem, como primeira pessoa, né, ele fazendo parte da história, né, ele pode talvez ter esse tipo de liberdade. Agora, se ele está narrando uma história, ele pode dar esse tipo de liberdade aos personagens dessa história, mas talvez nunca é ótimo, né? Mas nunca como escritor, né, vamos dizer assim. Eu acho que é isso. Eu não Sim. sei se eu consegui, se a minha dislexia permitiu ser claro na colocação, mas ainda Aqui assim. tem uma pergunta interessante da Gente, fizeram uma Carmen. pergunta aqui, deixa eu ver. É, Cadê? Olha, eu não estou nem olhando, nem cliquei no meu chat aqui. Agora que ótimo, legal. A Carmen tem muitos livros publicados pela Amazon, viu? É uma escritora muito, muito interessante. Médica aqui do Rio. Perguntando, alguns autores são contra o uso de advérbios, gerúndios e adjetivos. Até onde usar? você sabe que essa semana mesmo eu estava dando um feedback para uma autora, inclusive que eu estou editando o livro dela, né? E eu conversei com ela e falei assim, olha, você realmente vai me dar liberdade para eu eliminar tudo que estiver em excesso? E eu sei que enfim, ela me deu essa liberdade. E aí eu tentei explicar para ela de que forma eu estava enxergando, até eu quis tentar passar, como se eu fosse uma questão assim de como é que fala? É, o que é que eu quero dizer? Como é que esse excesso de Aham, advérbios, de adjetivos, ressoam? Como é que isso influencia na leitura na leitura? aham, E entendi. aí eu até escrevi para ela, eu vou até ler, que eu achei interessante essa reflexão que eu fiz. Eu consegui fazer essa reflexão porque realmente o texto dela me motivou a essa reflexão. Então, assim, eu Provocou, né? escrevi para ela assim, uma narrativa com excesso de adjetivos, advérbios e imagens dificulta a fluidez da leitura, além de cansar o leitor, cuja mente não consegue parar de processar tudo que é exigido visualizar. Sabe aquelas frases, quando o autor escreve, ele coloca
os adjetivos e ainda usa imagem, usar, tipo, quer usar imagens para poder comparar, fazer com que o leitor entenda a atmosfera que o personagem está envolvido. Então, Sim, sim, ele sim, quer sim. tanto fazer isso, né? Que aí, ou seja, o que acontece? Esse excesso de advérbios, imagens e adjetivos, tal, né? Então, o que o leitor tem que fazer? Tem que acompanhar. Enquanto ele vai lendo, ele vai ter que ficar Vai ter que imaginando, ele vai ter que imaginar. ficar Exato. processando, né? Cada detalhe, cada palavra que Cada puxar, detalhe, né? exato. Então, ou seja, tudo que a pessoa descreve tão detidamente, de maneira tão dramática, que no caso dela realmente é bem dramático, né? Uhum. Cada adjetivo, cada imagem que é associado a cada movimento, objeto e sentimento, faz com que a mente do leitor não pare. Então, é isso que a gente chama de leitura cansativa. Então, isso faz também com que, por exemplo, eu lembro que para ler as 10 primeiras páginas dela, eu demorei muito mais do que um outro livro que não tivesse muitos adjetivos, nem muitos advérbios, nem muitas imagens. Então, E é por muita isso que a gente, alegoria, né? por isso que a gente fala assim que o ideal é saber dosar, né? Porque É. se você quer falar que uma pessoa, que determinado personagem de um jeito, você não precisa exagerar, fala assim, que a pessoa é bonita, é elegante, é sedutora, quer dizer, você pode até, que quer falar tudo isso, pode falar, mas não tudo naquele mesmo momento. Guarde um pouquinho essa informação para falar em outros momentos. Não queima o cartucho de cara, né? Vai Exato. entregando dose homeopática. E é uma coisa que eu sempre falo até nas minhas mentorias, que a gente tem que sempre pensar que muitas vezes o menos é mais. Quer dizer, você às vezes se estende demais em cima de algum detalhe, de alguma coisa, e aí você cansa, como você acabou de expor brilhantemente, você cansa o leitor. Por mais que você ache Ah, importante você dar aquele detalhamento, mas dá no transcorrer da história, né? Vai uhum. soltando aquelas pílulas, né? Até mesmo para elas servirem aí sim como adereços importantes dentro da narrativa, e não queimar logo o Sim. cartucho de cara, né? A Carmen fez outra pergunta. As Aham. perguntas da Carmen até que são interessantes. Não, Carmen, ótimo. Vamos lá. Ah, Ela aqui. quer saber se o leitor O tem que leitor tem ser. que ser capturado nas primeiras 10 páginas, que é a pergunta de US$ 1 milhão, né? É, segundo o pessoal diz, as editoras dizem que realmente o ideal é que que o texto seja interessante nas 10 primeiras páginas, né? Que se não for interessante, que eles já vão descartar. Uhum. É lógico, eu, naturalmente, como eu recebo o original, eu sou obrigada a fazer, por exemplo, a leitura crítica, a edição ou a revisão, eu percebo que, às vezes, o texto começa a ficar interessante assim, a partir da 20ª página. Então, eu diria assim, às vezes, a história exige um ritmo mais lento, e aí a pessoa realmente, o leitor precisa ter um pouco mais de paciência, fala assim, quer dizer, é lógico que as pessoas hoje em dia são muito imediatistas, né? Então, de que Exato. forma as pessoas têm que fazer para que, se uma narrativa comece de uma forma mais lenta, o que seria ideal fazer para que o leitor não fuja correndo, né? Não feche Não fecha. as páginas. Uhum. Geralmente, o que acontece, um recurso, né, um truque, vamos dizer assim, é fazer um prólogo. Um prólogo que é uma cena que é retirada do meio do livro, geralmente de uma cena de tensão. Então, ela coloca no prólogo, né, ou seja, antes de iniciar o capítulo 1, ela coloca essa cena. Então, a pessoa fala assim, opa, então esse livro vai ter essa cena interessante, então talvez eu Legal. tenha que dar crédito, porque pode ser que a história começa sem nada a ver, tá todo mundo tomando café da manhã lá Uhum. entre família, né? O que tem de mais, mas de repente vai ter coisa a mais. Então, eu acho que é uma questão de. Eu não acredito, eu particularmente não coloco como uma regra que tem que ser nas 10 primeiras páginas, mas é lógico que, na medida do possível, é bom se caprichar nessas 10 primeiras Sim, sem páginas, né? dúvida, né? Não ser um chato, né? Nas 10 primeiras páginas, mesmo que você depois pegue o ritmo, né? Mas é que eu sempre falo,
Às vezes você pega o ritmo e aí, puxa vida, se eu estou num ritmo bacana agora, no meio para o final da história, ou até mesmo num ponto, né? Um ponto mais curtinho, do meio do final do ponto. Então, deixa eu olhar como é que eu comecei, deixa eu ver se dá para reescrever alguma coisa, deixa eu ver como é que está o crescimento dessa tensão, desse conflito, ver se está pertinente com o momento bacana que está agora. É sempre bom a gente fazer várias releituras da nossa história, né, Ken? Para que a gente possa... Uhum. É claro que é muito difícil para o autor criticar aquilo que às vezes ele acredita que está bom, né, que está legal, mas não está. É aquela história, é importante você ter um outro tipo de visão. Às vezes, até mesmo quando a pessoa se propõe a fazer a sua autorrevisão, né, ela mesma revisar o seu próprio livro, passa por cima de erros dezenas de vezes e não consegue enxergar, porque foi você que escreveu. Então, é sempre bom você ter a presença de uma outra pessoa que faça esse tipo de trabalho que você faz, né? E Sim. engraçado que tem uma pessoa no grupo, eu não sei nem se essa pessoa está aqui no nosso bate-papo, que já foi teu cliente. Eu nem sei se eu acho que foi João o nome dele. Eu acho que ele João, mas deixa eu ver se ele está aqui. Gente. João, se você estiver aqui, você fala, estou aqui. Então, porque eu lembro agora de tarde, falou assim, eu já tive um texto revisado pela aqui, mas eu acho que ele não está aqui, não. o Ah, nome dele é João Carlos? não sei, gente. Edna, pode me ajudar se o João Carlos está no grupo? Ele não está no grupo, não. Ele Não não está, está no não? grupo. Mas era João Carlos Leite, se não me Ah, engano. sim. O Carlos João Leite. Carlos é um autor muito querido meu. Ah, é? Eu Então. acompanho desde o primeiro livro dele. Ele já está no, eu acho que é o terceiro ou quarto romance dele, Ah, né? que bárbaro. E eu tenho incentivado ele a crescer assim mesmo, no Que sentido de que no bom. começo ele fazia umas novelas assim bem mais curtinhas. E eu Uhum. falava para ele assim, mas eu acho que você pode desenvolver mais essa história, né? E tenta lá. E aí eu estou percebendo que ele está, agora nesse último que ele fez, ele teve uma facilidade imensa, chegou a 40 e poucas mil palavras com muita facilidade. Oh, olha que A legal. história dele, ele estava concorrendo ao prêmio Kindle, né, de Uhum. literatura. A história dele é Aham. bem interessante. Eu acho, chama-se Invisível. Aí eu sou ruim de lembrar das coisas também. Aí tem o João Carlos precisava estar aqui para falar do livro dele. Mas, enfim, o João Carlos Leite é um autor que publicou esse e-book na Amazon, mas ele publica normalmente pela editora Penalux. Legal, legal, legal. Mas foi bem bacana ele ter feito esse comentário. Tem uma pergunta aqui, deixa eu ver se cabe, até eu vou reler, porque eu também sou péssimo de memória, para saber até se ao longo desse nosso bate-papo a gente já não respondeu essa pergunta. Né? Ah, se o parecerista pode... Olha só, a pergunta é meio longa, mas vamos lá. Eu acho que a gente pode extrair daqui o início de um bom bate-papo. O parecerista pode atuar também como alguém que intervém diretamente na estrutura da obra, ofuscando o estilo do autor, quando assim for necessário, ou ele nunca intervém no estilo do autor? O parecerista? É. Eu acho que o parecerista, enquanto parecerista, ele não tem essa condição, a não ser que ele Sim. ele vá fazer algum trabalho a mais, no caso, Uhum. fazer uma preparação, uma edição Preparação. textual, porque, Aham. caso contrário, como é que ele vai mexer no estilo do autor? Não tem Uhum. como. Tá, mas aí dentro dessa hipótese dele atuar de uma outra forma, não como parecerista, como é que é esse tipo de processo? Como é que a pessoa É, como, atuaria como, é, se como não fosse uma parecido? profissional como você, tá? E, Uhum. e aí vai mexer em estrutura, vai realmente fazer quase que um trabalho conjunto, né? Tipo, você me deu o argumento, então vamos desenvolver. Não exatamente ser um ghostwriter, mas assim, como é que são as outras atuações do trabalho que você faz? Não só como Tá. parecerista, mas outros tipos de Às trabalho vezes que você faz. acontece, por exemplo, do texto.
não está assim 100% desenvolvido, né? Então eu dou uns toques para ele e falo assim, olha, eu acho que esse personagem poderia ganhar um pouco mais de relevância, né? Ou então quando a pessoa, sei lá, quer encerrar, quer finalizar de um jeito, eu falo assim, que tal se você fizesse essa pequena modificação que eu acho que daria um gancho para mostrar que tem justificativa uma determinada outra coisa, né? Então, às vezes acontece de eu ter esses insights e eu dividir com o autor, e é lógico que ele vai aceitar ou não, se ele quiser, né? Claro, E às vezes acontece, por exemplo, do autor também não ter nem ideia do título. Às vezes eu até sugiro, né? Aí acontece muito. Ou às vezes o autor não sabe nem como, assim, eu estou perdido, não sei como é que eu vou escrever aí a sinopse. Eu já recebi críticas assim, no bom sentido, tá? Uhum. Uma vez eu lembro que eu comentei no Facebook que tinha um autor que eu não sei que estava dificuldade de escrever a sinopse, eu não lembro exatamente qual era o teor do meu post, né? Mas eu estava comentando sobre essa questão da sinopse. Aí esse autor falou para mim assim, escreveu, né, em resposta, fez um comentário que eu achei, quer dizer, eu acho que tem um fundo de verdade, quer dizer, eu acho que tem um fundo de faz sentido, mas ao mesmo tempo não faz. Que é o seguinte, ele falou assim, eu acho que todo autor tem que saber escrever a própria sinopse. Se ele não souber fazer a sua própria sinopse, tipo, querendo dizer que estava por fora, então não é o que autor. enfim, Não é que um era bom um erro, autor. exato, né? Então, tipo, jamais uma outra pessoa, no caso eu como profissional, poderia escrever a sinopse pelo autor, né? Olha. Mas eu acho que isso é muito relativo, né? Porque tem realmente autores que têm muita facilidade tanto para escrever quanto para saber resumir a sua própria história, como para sintetizar, como para argumentar. E tem pessoas que realmente não têm, dificuldade, não conseguem, falam assim, eu não sei o que. E eu acho que, sei lá, se estiver ao meu alcance, eu ajudo nesse sentido, né? Sim, porque a sinopse, eu não vejo problema nenhum a sinopse ser feita por uma outra pessoa, desde que ela seja realmente uma sinopse que tem a ver com a história, né? Não é uma sandice, uma loucura. Eu não vejo problema nenhum. E realmente tem pessoas que têm muito mais capacidade de contar uma história do que propriamente sintetizar ou fazer uma sinopse da própria história que ela conta, né? E mesmo porque a sinopse tem uma função bem específica, ela tem que ser uma Exato, coisa assim exato, vendável, né? Ela tem que exato, capturar a exato. atenção do Ela é a leitor. isca, né? Ela é a isca. É Uhum. a isca que, inclusive, essa sinopse, quando a gente parte para fazer a divulgação do nosso trabalho na imprensa especializada, na mídia, nos blogs, enfim, né, junto aos críticos, você tem que ter uma sinopse bacana, tem que ter um camarão muito bem espetado no anzol, né, para poder fisgar o público, né, até do ponto de vista de marketing, né? Você que é profissional de marketing também sabe que é importante pra caramba. Deixa eu ver aqui mais um item interessante. Aqui. Exato, cara. Sem dar muito spoiler, né? Exato. Aqui, a Carmen está falando que a sinopse pode ser mais difícil que o próprio livro, né? Fazer um resumo interessante do livro sem dar dicas. É isso mesmo, sem o spoiler. Você pode, você pode passar para a gente, né? Passar para essa turma tão incrível que está aqui ouvindo a gente, nosso bate-papo, como é que é assim a parte prática do processo, da sua relação com o escritor. Quer dizer, o escritor ele entra em contato com você, porque como isso pode ser uma novidade para muita gente que está aqui, para outros não, é interessante a gente ver quais são as etapas desse tipo de trabalho que você faz. E como é que isso acontece? Quer dizer, o escritor entra em contato com você, aí você pede todo o material, ou você pede parte? Como é que é isso? Como é que funciona? Qual é a dinâmica do teu trabalho? Bom, para eu passar inicialmente um orçamento, eu gosto sempre de
ter uma parte, mínima que seja, tipo, as 10 primeiras páginas, eu acho que é ideal, porque eu não gosto de falar assim, qualquer página que a pessoa escreve. Geralmente, as 10 primeiras páginas eu considero que são as melhores mesmo, porque aí você vai saber, inclusive, como é que o autor está iniciando a história dele. A gente vai saber se ele consegue realmente fazer essa captura do leitor, né? E aí eu analiso a forma dele narrar, eu vejo se tem muitos erros de português, se tem problemas na estrutura, e aí eu passo o orçamento para ele. Depois, uma vez que ele aceite o orçamento, ele me passa o original completo, né, no arquivo Word. Às vezes acontece dele querer me passar o PDF, e aí eu falei assim, não, o PDF não serve, É bem porque fechado, é né? o Como é que Word. você vai trabalhar em cima, né? Porque é o Word que eu consigo ter todas É, as ferramentas de alteração, todas as de ferramentas de anotação. E tal. revisão, tudo é onde eu posso inserir, comentar de uma É. forma mais fluida e tudo mais, né? E aí ele me dá o prazo que eu peço e eu vou, no caso, depende, se eu for leitura crítica, eu faço todo o relatório, depois mando para ele, e aí pode ser que nesse meio tempo, quando eu passar o relatório para ele, pode ser também que eu fale assim, olha, eu já terminei o relatório, você quer ler, depois a gente pode ter mais uma conversa pelo WhatsApp para tirar algumas dúvidas ou para eu te falar algumas coisas pontuais, né, explicar melhor o que eu quis dizer, ou enfim, e aí então existe essa parte de ele receber o relatório, digerir o relatório, né, e aí a gente pode afinar os finalmente para ver se ele Ok. concorda e tudo mais, né? Quando você trabalha de um trabalho, quando se trata de um trabalho de revisão ou de edição ou preparação, é a mesma coisa. Ele me passa o arquivo em Word, aí eu tenho prazo lá para fazer, eu deixo todas as marcações ativadas, de vez em quando pode ser que eu também coloque um comentário dizendo por que eu optei por deletar determinada frase ou por que eu mudei alguma coisa assim, e aí passa para o autor. Aí o autor vai analisar também e tal, e geralmente, às vezes acontece de terminar por aí assim, o trabalho, né? O A trabalho. pessoa analisa, fala assim, olha, realmente eu aceitei a maioria das suas alterações, tal, fiquei muito satisfeito, obrigada e tchau, né? E às vezes acontece a pessoa ainda falar assim, olha, eu pensei e tal, e já que você falou, eu ainda queria inserir mais uma cena. Às vezes acontece que a coisa é um pouco mais dinâmica, que nem eu estava trabalhando com uma autora, e a gente trocou muitos e-mails, né? Então eu falava para ela assim, mas aqui não ficou muito bem explicado isso. Aí eu falei assim, você acha que tinha que criar mais uma cena para explicar isso? Eu falei assim, eu acho que tinha que ter alguma coisinha para amarrar melhor. Aí ela criava e falou assim, então vê onde você acha que fica melhor. Aí eu inseria lá. E aí a gente foi trabalhando um pouco assim, sabe? Ela criou mais umas 4, 5 microcenas, Olha. que aí eu fui inserindo e revisando. E aí, Aham. ao final, aí ela gostou também bastante do trabalho, o livro vai sair, acho que em março, ela também vai, Legal, legal. tipo autopublicação, né? Aham. Quando que você, quando acontece de você, se é que acontece, eu acho que sim, de você receber um original ou parte dele, que você fala assim, meu Deus, eu não quero fazer esse trabalho, não. Isso acontece, é uma coisa que acontece muitas vezes, ou acontece eventualmente. Como é que você consegue administrar esse tipo de coisa, de você ter que recusar um trabalho? Olha, ultimamente, graças a Deus, eu tenho pegado uns trabalhos assim bons, né? Então, Ótimo, ótimo. assim, nada assim cabeludo. Mas Aham. já aconteceu, já aconteceu de eu ter de um autor ter mandado um original para mim e aí ele queria que eu fizesse, olha só que interessante, que eu fizesse uma revisão, né? Ele queria um orçamento para revisão. Uhum. Só que aí para fazer a revisão, o orçamento da revisão, eu não lembro agora se era revisão ou era leitura crítica, mas ou seja, Ok. mas para eu passar o orçamento, eu tinha que dar uma boa olhada, né? Então, na verdade, nessa boa olhada, porque ele me mandou o arquivo completo,
eu acabei antecipando e mostrando para ele uma série de coisas que não estavam legais, né? E o cara foi tipo assim, muito obrigada, legal, valeu, tal, e ficou nisso, entendeu? Mas assim, não é que eu tenha achado ruim nem nada, nem porque se eu fosse realmente trabalhar no original dele, eu teria que trabalhar muito, porque realmente o original dele era meio sofrível, sabe? Era um trabalho, era uma coisa que me daria muito, muito, muito trabalho. Mas eu acho que só se realmente a pessoa tem muita dificuldade em articular as palavras e construir um texto razoavelmente inteligível, qualquer outro eu consigo encarar, entendeu? Né? Você é corajosa, valente. Né? Não, eu sou, viu? Eu sou. É tipo assim, não, o que é isso? Você me desculpa, mas eu estou muito ocupada, agora não posso atender essa leitura. Não, você realmente é corajosa, caramba. Porque você, como você acabou de dizer, são desafios que às vezes você se depara, né? Um texto que você fala, gente, tem que quase que reconstruir isso tudo. Né? E é aquilo que eu sempre falo, às vezes tem pessoas que têm ideias fantásticas, mas têm dificuldade até na execução. Né? Por isso que eu falo que existem pessoas que são excelentes argumentistas, né? Criam argumentos fantásticos, histórias fantásticas, mas às vezes não têm a mesma capacidade de desenvolver a história, né? Com todas as suas nuances de início, meio e fim, enfim, de você criar momentos interessantes. Aí é que entra o papel do ghostwriter, que eu queria que você falasse um pouquinho também sobre isso. Sobre o que como é que funciona esse tipo de trabalho de ghostwriter? Na verdade, o meu trabalho como ghostwriter, eu não atuei em muitos, não. Eu trabalhei em poucos, e mesmo porque eu seleciono, né, porque é uma coisa que demanda muito tempo, e eu procuro não pegar texto de ficção. Teve uma vez só que eu peguei um texto de ficção, e assim, tem uma fase da vida da gente que a gente é meio corajosa, né? Então, às vezes você aceita desafios, né? Que é o meu caso, né? Você aceita desafios para os quais, na verdade, você não está 100% preparada, mas você quer Você está para mostrar que entusiasmado. você consegue, né? Então, eu lembro que eu fiz um ghostwriter, que era um livro policial, né? E aí a pessoa tinha os 2 primeiros capítulos, assim, mais ou menos bem delineados, e o restante ele falou para mim o que ele queria que acontecesse capítulo a capítulo, quais seriam os personagens e tudo mais. E aí eu criei toda uma história, tal, e conforme eu ia matando gente nos capítulos. Tal. Você fez a catarse ótima, né? Matou gente a beça. E aí o cenário se passava em uma cidade do interior aqui do interior mesmo, né? Mais aqui no interior de São Paulo. E aí depois o autor, que não é daqui, não é nem do estado de São Paulo, né? Ele me questionou, mas escuta, essa região aí, porque caso alguém me pergunte e tal, eu disse, não, é tranquilo, tipo assim, o que eu escrevi aqui é tudo, tipo assim, é factível, entendeu? De acontecer na região, existem essas coisas e tal, né? E eu acho que ele ficou satisfeito, mas ele não me xingou nem nada, termo. E mesmo porque eu na época, cobrei muito pouco. Cobrei muito pouco. Mas, assim, eu devo ter esse original em algum momento, em algum lugar, mas é aquele tipo de coisa que você... Não, é aquele tipo de coisa que você não tem coragem de olhar nunca mais para ele, entendeu? Porque tem coisas que você faz e depois você não quer olhar de novo. Com certeza, com certeza. Isso em vários pontos da vida da gente. Né? Então, mas o que eu gosto de trabalhar geralmente é em livros de não ficção, tá? Que geralmente tem autores, principalmente que não são escritores mesmo, mas que têm toda uma ideia. Tipo, por exemplo, eu já trabalhei com algumas pessoas da área de psicologia, neuropsicologia, já escrevi 2 biografias, né? Tipo, as pessoas me contrataram para escrever as biografias dela, então, tipo, seria uma autobiografia, né?
Então, a primeira biografia também que eu fiz, eu estava fazendo curso de biografia, aí a pessoa me contratou, e aí eu, lógico, fiquei super feliz e tal. Inclusive, ela é carioca, né? Fui visitá-la na casa dela, porque Ah, que isso foi uma legal. dica da minha guru na época, quer dizer, a minha Aham. mestre, né? Que é a Nanete Neves, ela dá curso de biografia, e ela falava assim, não adianta você só ver a pessoa, ouvir áudios e ver a pessoa tal, você precisa Tem que conhecer vivenciar a ela pessoalmente pessoa. pelo menos uma única vez, porque aí Aham. você vai capturar detalhes que você não consegue capturar só falando com ela, né? E isso foi muito importante porque eu tinha que escrever eu desenvolvi toda uma história, um roteiro e tal, e quando eu fui visitá-la na casa dela, eu percebi alguns detalhes que foram muito importantes que eu coloquei no livro e que deram colorido para a Olha, história, que né? legal. Eu percebi que ela gosta muito de receber pessoas, porque ela tem uma infância pobre, tal, 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 tal. Ela nunca teve aniversários quando era Uhum. criança, nunca teve bolo de aniversário. Então, quando ela cresceu, se tornou adulto, teve independência financeira e tudo mais, ela faz questão de todo ano comemorar o aniversário dela. Então, justamente esse livro foi para comemorar os 50 anos do aniversário dela. Olha, que E legal. e aí quando eu fui visitá-la na casa dela, eu percebi que ela recebeu, assim, ela até convidou outras amigas para justamente eu poder entrevistar essas amigas, né? Uhum. E eu percebi o cuidado dela preparar a mesa, arrumar os talheres, todo Olha, esse cuidado. olha. Então eu percebi que isso é uma coisa que é marcante nela, sabe? Essa Aham. coisa de querer receber as pessoas, celebrar a vida, e foi uma coisa que eu fiz questão, que eu pude colocar no Você pode livro, né? perceber que até então talvez você não tivesse essa percepção, né? De forma Exato. tão as tintas bem carregadas, né? E aí Uhum. puxa, bacana. Eu acho esse trabalho assim bem fascinante, principalmente em biografias, né? Acho bem É. fascinante mesmo. Tem uma questão aqui da Angélica Martins, que ela está falando que há alguns anos ela tem realizado trabalhos de revisão de texto, mas não é a atividade principal dela. Ela gostaria muito de se dedicar a essa área. E que dicas você pode dar para a Angélica, né? Para a Angélica atuar também com revisão de texto, com um pouco mais de autoconfiança, vamos dizer assim. Bom, eu acho que ela precisa talvez fazer alguns cursos, Uhum. né? Então, na área, para ela conhecer até outros profissionais, Sem para fazer dúvida, um sem networking dúvida. também. É. Então, eu acho que é bom. Até eu acho que eu estou precisando refazer um curso desses, porque já faz uns 2 anos, sei lá, que é o último que eu fiz, né? Mas eu acho importante eu estar dentro de uma comunidade de outros profissionais Uhum. para e fazer e se pôr à disposição para, sei lá, para fazer esses Fazer, trabalhos aham. e ir se testando. Eu acho que você tem que fazer muita coisa para melhorar, né? E lógico, tem que estudar bastante, estar sempre munida de bom material, né? E acho que é isso. Que, assim, agora eu quero uma opinião de alguém, né, de uma profissional, que usa como ferramenta do seu trabalho, da sua vida, a palavra escrita. O que você está achando desse movimento? Para mim é um movimento completamente louco, mas eu acho que eu vou ser perdedor nessa luta, nessa batalha, desses neologismos que estão usando, que são derivados da tal ideologia de gênero, né, desse negócio de botar Ah, X no final, e as pessoas estão empurrando isso goela abaixo da gente. Como é que você vê isso? Eu queria ouvir olha, outras pessoas, a opinião de outras pessoas. Eu tenho a minha opinião formada, talvez, né? Mas talvez eu não seja a pessoa mais que sintetize a média das pessoas, né? uhum. Porque eu acho que eu sou de uma outra geração. Então, eu Exato, acho que as gerações exato. mais novas são muito mais atuantes nesse sentido de querer que haja uma coisa muito mais fluida e tudo mais, né? Uhum.
Mas eu, particularmente, não gosto muito desse X no lugar, não. Eu acho que, ou é, sei lá, pode falar eles para generalizar todo mundo, sei Exato, lá, para exato. mim seria isso. Aham. Agora, esse X, eu não sei, eu particularmente não gosto. Acho, sei lá, me parece que você tem que parar para prestar atenção naquilo, É. para ler aquilo, sabe? E isso não pode começar a ser um elemento desafiador na vida de, de profissionais como você, que vão começar a receber textos dessa geração que já está tentando empurrar isso goela abaixo. Como é que vai ser isso? Como é que vai ser esse impacto, vamos dizer assim, eu acho que é mesmo um impacto. Você receber um texto e a pessoa fala, não, mas eu quero que seja assim. Como é que... Eu não sei, é meio confuso na minha Eu cabeça. não cheguei, eu nunca cheguei a receber um texto dessa Aham. natureza. Eu estava Uhum. achando que isso era uma coisa mais é, dirigida ou focada em questões assim de posts ou um artigo ou outro. Você também vê isso em originais? Já está começando a aparecer, já está começando a aparecer gente que está escrevendo livros e está colocando esse tipo de coisa. O que me dá assim uma agonia, mas eu acho que eu vou ser perdedor, porque claro que a língua ela se adapta, a língua ela é mutante, ela vai se adaptando, ela é uma coisa viva, ela não é uma coisa morta, ela está sempre em mutação, sempre em movimento, mas eu acho que esses movimentos eles têm que ser naturais, né, da própria linguagem, né, e não uma coisa que é forçada politicamente para que a gente possa engolir, porque elas têm uma representação, Uhum. possam representar uma imposição Mas machista, isso, uma esse imposição. movimento, você diria que é mais nosso, no Brasil, ou é uma coisa Não, não, internacional? não. Eu tenho. As pessoas vêm falar assim: que saco, o Ricardo vai falar novamente que ele tem uma filha que mora nos Estados Unidos e uma filha que mora na Suécia. Eu tenho uma filha que mora nos Estados Unidos e tenho uma filha que mora na Suécia. Desculpem quem está cansado de ouvir eu falar isso, mas é que a gente sempre faz algumas comparações com alguma. Dentro dos nossos papos aqui nas lives, com movimentos que acontecem no Brasil e movimentos que acontecem no exterior. Eu tenho essas duas, né? Minha família está colocada também em outros lugares do mundo e eu tenho esse referencial. E isso é uma coisa que está acontecendo também nos Estados Unidos, também. Ah, É, é, não de forma muito presente na Suécia, mesmo porque o meu genro, quando ele vem para o Brasil, às vezes que ele veio ao Brasil, e ele fala pouco português, mas eu comentando com ele sobre os erros que as pessoas cometem na língua falada e escrita, né? E ele fala, mas por que vocês erram? Aí eu falei assim, por que você está me perguntando? Vocês não erram? Eu falei, não, porque a gente aprende. E quando a gente aprende, a gente não erra. Se as pessoas não vão para as escolas, não vão. Elas não aprendem a língua portuguesa? Sim. E por que elas falam errado? Eu não sei. Assim, ele não consegue admitir, né? Mas ainda assim, esses movimentos, até mesmo por outras influências étnicas que estão desembarcando na Europa, eles já começam a perceber algumas coisas que começam a influenciar de maneira muito tênue a língua, né? A língua deles. Principalmente essa coisa das ideologias de gênero, que lá, isso sim, lá é muito presente, né? Eu sempre conto isso quando eu tive mais notadamente na Dinamarca. Na Dinamarca eu entrei no aquário, né, no aquário lá na Dinamarca, e fui ao banheiro. Quando eu cheguei no banheiro, eu vi homem, mulher, criança, menina, menino, todo mundo dentro do banheiro. Aí eu fechei a porta e saí. Eu falei com a minha filha, meu Deus, o que aconteceu? Né? Ah, a criança está aqui. Ah, tá. Aqui entrou um gatinho aqui, mas é a Carmen. Aí eu saí e falei com a minha filha,
filha, eu abri a porta do banheiro, está todo mundo junto, homem, mulher, criança, menina, menino, está todo mundo junto. Eu falei, não, pai, não é assim mesmo, é tudo junto, só que cada reservado, a pessoa entra naquele que quiser, mas lavar a mão, olhar no espelho, é todo mundo junto. Aquilo para mim foi um impacto cultural assim, muito grande, mas para eles não tem isso, né? Professor de ensino, no nosso tempo a gente chamava de ensino primário, que é o ensino fundamental. Eu fui levar minha neta na escola, minha neta pequenininha, e o professor é um homem quase 2 metros de altura, professor de criancinhas de 3 anos de idade. Isso, para a nossa realidade, para a minha realidade, já é assim, caramba, é um cara, sabe, cuidando da minha netinha de 3 anos de idade. Por que não é uma tia, né? Nosso tempo a gente chamava de tia. Que é uma... Mas não, então, lá eles não têm muito eles esforçam mesmo para que não haja essa distorção de gênero. E aí isso acaba refletindo, de certa forma, na língua também, na língua, mesmo eles tendo uma segurança muito em usar o sueco da forma correta. Mas é um movimento que eu acho que é global, que não é uma coisa que é pertinente a nós somente, não. Né? A gente tem que acompanhar, ver o que vai acontecer, né? Pois é. E é o que eu falo, ainda mais a língua portuguesa, falada no Brasil, principalmente, ela tem influências muito grandes. Né? A gente aqui, por exemplo, fala sem saber uma série de coisas do Tupi-Guarani, a gente fala uma série de coisas que vem da África. Né? E a língua, a gente não pode esquecer também que ela realmente é uma coisa viva, ela é dinâmica, Ela é né? dinâmica, Então, exato. palavras que são usadas hoje, daqui a 10 anos, ficam obsoletas. Então, a gente tem que estar Obsoletas. sempre sintonizado, E é antenado. engraçado. E não precisa ir muito longe, não. Às vezes, eu conversando com pessoas mais jovens, eu uso uma palavra que você fala assim, hã? Aí eu tenho que buscar aqui no meu HD, que é HD mesmo, aquele hard disco desse tamanho, para tentar conseguir um sinônimo para poder se tornar mais acessível. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que a Carmen está dizendo que a nossa língua é muito difícil, é a quarta mais difícil gramaticamente, acha que o árabe é a mais difícil. Mas se o árabe é uma das mais difíceis, a língua portuguesa tem muita influência árabe, né? Então, Não, é o coreano mais difícil. você botou o coreano? Eu botei árabe, mas errei, era coreano. Tá. O árabe acho que é o... Aí só aqui pode me dizer se é ou não, eu não sei. Eu também não sei. Mas olha, você falar em coreano, meu filho mais velho, lógico, ele é brasileiro e ele fez todo o ensino médio aqui. E aí ele ganhou uma bolsa de estudos para fazer faculdade na Coreia do Sul. E ele está lá até hoje. Então ele ficou um ano aprendendo coreano e depois, no segundo ano, que ele foi fazer a faculdade dele mesmo, que é economia, né? Uau. E hoje ele é fluente em coreano, né? Então, assim, ele é fluente em coreano, o inglês dele também é perfeito. E aí ele falou que para fazer os créditos dele na faculdade, que está praticamente terminando, ele resolveu fazer espanhol avançado. Espanhol avançado. E ele falou também que o espanhol é muito complicado, é muito difícil, porque a gramática, parece que espanhola é muito, acho que cheia de nuances, tem muita conjugação. As conjugações não são fáceis, não. Eu sei que eu falo um pouco espanhol, eu me atrevo a dizer que eu falo fluente, mas meu espanhol é bom. E realmente as conjugações, as flexões são muito complicadinhas. Né? Mas bacana, essa geração tem uma facilidade. Minhas filhas nunca fizeram curso de inglês. Eu tenho a minha mais nova, a Renata, ela trabalha nos Estados Unidos. Ela foi para lá, casou e nunca fez um curso de inglês. A outra foi para a Suécia falando inglês, acabou casando na Suécia e ela fala um inglês fluente também, que ela aprendeu ouvindo música, navegando na internet aqui e copiando letras de música e tal, e teve que fazer um curso para poder conseguir a cidadania, fazer um curso de sueco. Ela fala
fluentemente, que as pessoas olham para ela, ela já tem um pouquinho de cara de gringa e acham que ela é sueca, ninguém diz que ela é brasileira. Quando ela Sim. fala que é brasileira, eles falam assim, não, você está brincando. E é impressionante a facilidade dessa geração, né, das gerações mais novas, né, Verdade. com a língua. Né? Mas que nosso papo está terminando, a gente já está aqui 1 hora conversando. Eu adorei falar com você, adorei conhecer você pessoalmente, a gente nunca teve esse contato assim tão próximo. Eu acho que o tema que você abordou, que nós abordamos aqui nesse bate-papo, foi muito importante para as pessoas conhecerem um pouco mais desse tipo de trabalho, tá? Desse tipo de trabalho que você faz. E eu faço questão de que você deixe agora os seus meios de contato profissional para que as pessoas... Olha, tem gente levantando mão aqui, querendo falar, tá vendo? Vai ver que todo mundo querendo fazer orçamento. São aplausos, Ricardo, são São aplausos. aplausos? Ah, tá. Agora que eu botei os Obrigada, óculos aqui, que eu gente. vi que são aplausos, tá? E eu queria que aqui vai deixar o meio de contato aí no chat, se você tiver acesso ao chat, e se não tiver, depois você me passa que a gente coloca no Tá, grupo. eu acho que eu não sei lidar muito bem com esse Zoom aqui, não. Tá, não tem problema Porque eu estou não. no celular. Ok. Não tem problema. A gente, você me passa as formas de contato profissional que você queira Tá bom. divulgar e eu coloco no grupo. E eu queria te agradecer, Ricardo, porque, olha, você conseguiu me deixar muito à vontade. Que Eu acho que legal, que bom. essa é a minha terceira live. Eu não sou muito É? experiente em lives, não. Essa é a Aham. minha terceira. E acho que foi a live que eu mais fiquei à vontade. Que bom, fico muito feliz, muito contente. E também, eu acho que não foi nenhum mérito meu, não. Você já está na terceira, você já está ficando descolada. Tá bom, Ki? Olha, um beijo grande para você. A gente vai continuar tendo contato e, de repente, ao longo dos meses, aí a gente pode até voltar a fazer uma nova live para que a gente possa falar um pouco mais desse teu trabalho que é tão fascinante e tão importante na vida de todo escritor, que esteja preocupado com o seu resultado final, né, do seu texto. Tá bom? Ok. Um beijo grande, Muito obrigada, tá? gente. Tchau. Fiquem Tchau, gente. com um Obrigada pela forte participação de abraço. todos. Muito obrigado, gente. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau. Tchau.